Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema vai ser sobre pastoral familiar, em que tenho aqui um casal que vai partilhar connosco o seu testemunho de vida familiar, em que tenho a Mary Ann e o Vasco Avilés. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigada. A Mary Ann e o Vasco Avilés são dois membros ativos da Igreja, pertencem a uma família numerosa, mas há também uma curiosidade que os traz aqui. A Mary Ann é enfermeira e foi uma das primeiras mulheres em Portugal a fazer o planeamento familiar natural e faz formação pelo movimento da defesa da vida. O Vasco Avilés é natural de Cascais, casado com Mary Ann, desde 72, tem 3 filhos e alguns netos. 14. Espero estar a dizer tudo bem. Licenciado em Ciências Sociais e Políticas, seguiu carreira profissional na área vinícola, sendo agora consultor da Stilavi Consultadoria Limitada e presidente da Comissão Vitivinícola da região dos vinhos de Lisboa. Ao nível eclesial, é diácono permanente, catequista de adultos e membro do secretariado do Conselho Pastoral de Sintra. E com certeza muitas mais coisas a falar sobre o Vasco e a Mary Ann. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o diácono Vasco a orientar. Muito bem. É a oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós, com confiança, nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, que o próximo sino dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai e atendei a nossa súplica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça que é com a enfermeira Andreia, que faz parte da nossa rubrica, em que ela vai nos mostrar como é que se deve sentar o bebê na cadeirinha. Vamos ver. Olá, sou a Andreia e sou enfermeira há cerca de 10 anos. Há praticamente 5 anos tirei a minha especialidade em enfermagem à pessoa em situação crítica, direcionada a bebés, crianças e adolescentes em ambiente de urgência e cuidados intensivos. Em abril de 2020 criei o projeto e o blog SOS Mamã em www.sosmamã.pt, onde pretendo ajudar famílias a tranquilizarem-se, a sentirem-se mais seguras no cuidado a bebés e a crianças pequenas. É esse o meu papel e podem também encontrar-me nas redes sociais Instagram e Facebook, SOS Mamã PT. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre segurança automóvel. É uma área muito importante porque, afinal de contas, a principal causa de morte em crianças em Portugal é por acidentes de viação. Incrivelmente, com toda a informação que temos nos dias de hoje, ainda há muitos bebés a morrer na estrada e é para isso que eu aqui estou hoje, para prevenirmos estes acidentes tão graves. E então, a escolha da cadeira que vocês devem comprar para o vosso bebê vai depender da família, do bebê, do próprio automóvel e também da vossa carteira. Dizer-vos que não tem de ser a cadeira mais cara do mercado para ser uma cadeira segura, mas convém que seja uma cadeira nova. Comprar uma cadeira em segunda mão, nós nunca sabemos o que já aconteceu àquela cadeira. E uma coisa é estar nova e sabemos que os materiais estão íntegros, outra coisa é o comprar em segunda mão, que não sei se a cadeira já sofreu algum acidente de viação, ou mesmo que não tenha sofrido acidentes de viação, já tem algum desgaste
desgaste decorrente da umidade, do tempo mais seco, do calor, entre muitos outros aspectos. E então o que é que temos de ter em conta? Em primeiro lugar, as cadeiras não devem circular assim, viradas para a marcha. Isto porquê? Porque os bebés depois fazem movimento de chicote com o pescoço e é isto que mata o bebé. Porquê? Porque parte a cervical. E então não queremos o bebé virado para a frente, também porque o risco é muito maior do bebé poder ser expelido para a frente do automóvel. Queremos bebés e crianças até aos 4 anos de idade, mas pelo menos até aos 105 centímetros voltadas para trás. E a cadeira depois vai sendo, ou vão alterando a cadeira conforme o crescimento da criança, ou compram logo uma cadeira que vos permite chegar até aos 105 centímetros ou 4 anos da criança. Todas as cadeiras têm esta peça que deve estar colocada tal como ela é e depois devemos utilizar, sempre que existe a pala da cadeira, devemos utilizá-la, porque se realmente tivermos um acidente de viação e houver quebra de vidros, os vidros não vão para a cara do bebé nem para o corpo do bebé, vão cair aqui, é para isso que isto serve. A minha maior sugestão, mesmo quando circulam com o bebé sozinhos, imaginem que está a mãe sozinha a conduzir com o seu filho, é o bebé continuar lá atrás. Vocês colocam aqui um espelho retrovisor no automóvel e conseguem ver se está tudo bem com o vosso bebé. Eu nunca vi bebé nenhum morrer a chorar, mas já vi muitos bebés que morreram por acidentes de viação em que não havia a segurança necessária no automóvel. E então quando me perguntam, mas posso circular com o meu bebé no banco da frente se eu for sozinha a conduzir? Poder pode, desligando os airbags, mas será que a segurança é a mesma? Se o seu bebé chorar, o que é que vai acontecer ao seu caso em particular? Vai com certeza virar-se para o lado para lhe colocar a xuxa ou para o tentar acalmar e depois não está com segurança à estrada e, portanto, há um maior risco de se poder distrair e de ter um acidente de viação. O ideal sempre é manter a criança lá atrás e, se chorar, espera um bocadinho e, quando pudermos, paramos a viatura e vamos ver o bebé e vamos acalmá-lo, ok? Então, na parte seguinte, eu vou ensinar-vos com o bebé dentro da cadeirinha. Fiquem desse lado. Até já! Obrigada, enfermeira Andreia, por esta explicação, por estas dicas. Atenção aí aos pais, aos avós que vão buscar os netinhos ou os filhos às creches ou às escolas. Vamos ter em atenção a segurança das nossas crianças dentro das viaturas, que é extremamente importante. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a família e sobre um testemunho de um casal em que tenho aqui a Marianne e o Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Para quem lá está em casa, quem é Marianne, quem é o Vasco? Vai, começa tu. Sou mãe e sou avó, com netos entre as idades dos 18 e os 3 anos, 14, que é uma alegria. Sou também enfermeira de formação de base e formadora em educação sexual e planeamento familiar. É nisso que eu trabalho no MDV já há bastantes anos. E, para além disso, também, outro dia estava a ver, metida em imensas outras coisas, CPMs, portanto, preparação para o matrimónio, preparação para o batismo, um grupo que nós temos na paróquia chamada Conversa sobre Deus, as equipas de Nossa Senhora. Acho que para já uma vida muito ocupada. É uma vida bastante ocupada. Fiquei surpreendida quando comecei a pensar nisso, que de facto há tanta coisa. Sim. O Vasco? Então, estas coisas, Nosso Senhor dá o frio conforme a roupa, ou a roupa conforme o frio. Como já estamos os dois reformados, temos mais algum tempo para isto. Há bocadinho, na apresentação, disseram que eu era presidente da região dos vinhos de Lisboa. Fui, até há 2 anos mais ou menos. Uma região com vinhos fantásticos. Mas agora é um engenheiro toscano rico que está lá a assegurar o lugar. Eu estou reformado. Agora só tenho que me divertir com os vinhos da região de Lisboa, provando para ver se estão bons. Sim. E estão. E queria-lhe explicar, eu sou, como a Marianne disse há bocadinho, de uma família grande, sou um de 10. Mas não sou só um de 10, eu sou o 5º de 10. Estou no meio. Toda a minha vida eu tive que negociar tudo com os 4 mais velhos
e negociar tudo com os 5 mais novos. Portanto, habituei-me a estar no meio, Sim. a fazer a diferença, a pertencer a todos os grupos, percebe? Sim. Isso é ótimo, porque veio ajudar-me imenso na minha vida. Nunca fui um grande aluno, no sentido de notas muito altas, nem por sombras, e Nosso Senhor deu-me, desde que eu nasci com asma e com esta dificuldade de respirar, que põe uma voz muito sexy, que também não é mau, e com isto, com estas armas e com a fantástica ajuda da Marianne, temos construído uma vida em comum. Já levamos 49 anos e meio de casados. Parabéns. É fantástico. A maior aventura da vida é esta. Estudei, para estar a mencionar só a parte final, no liceu, nos Jesuítas, no Colégio São João de Brito, e depois a universidade foi com o professor Adriano Moreira, que ainda é vivo. Sim. Professor Adriano Moreira, na Junqueira. Sim. Porque o meu sonho era ir para a África. E Nosso Senhor lá sabe o que faz. Acabei tudo, preparei tudo para ir, casámos em 72, ainda fiz mais um ano como voluntário à noite, acabei tudo em 73 e depois em 74 a mudança política fez com que não foi para a África que nós fomos. Acabámos por ir, sim, mas para o Canadá, uns anos depois, em 77. E aí tivemos um papel interessante na comunidade portuguesa no Canadá. Que interessante. Mas eu dou-lhe... Bom, está bem, isso muito mais tarde. Sim. Então, eu vou força, continuar. Força. Através da equipa de casais, aprofundamos, estamos desde 1984, e o nosso primeiro diretor espiritual foi, repare, Padre Manuel Clemente. Sim. Que nos apoiou, que nos ajudou, que nos ficou a conhecer intimamente. Depois foi feito cônego, foi uma festa para nós, o cônego Manuel Clemente. Sim. Que eu, por sua vez, eu já o conhecia do Colégio São João de Brito. Tinha estudado comigo, tem a mesma idade que eu. Sim. Mas o grande conhecimento e aprofundamento é da equipa de casais, é comum. Depois foi feito bispo. Aí a gente pensou, e agora um bispo na equipa, que bom. Mas ele disse-nos que já não podia continuar na equipa. Depois de bispo auxiliar em Lisboa, foi colocado como bispo do Porto. Saiu da equipa. Mas ficou sempre de olho em nós. Mais tarde voltou e há talvez 12 anos, não tenho dúvidas que foi através dele, o meu pároco em Sintra, Padre António Ramírez, na altura, veio falar comigo para me convidar para ser diácono. Os diáconos não é a gente que se oferece para ser, é-se convidado ou não. E, em geral, a Igreja vai procurar um homem que tenha dado provas de família. Sim. No caso de ser casado, claro. A maioria são. Não são todos, mas a maioria. Provas. E, na altura, o cardeal patriarca, Dom José Policarpo, levantou uma questão, dizendo, mas este homem já tem 63 anos, quando acabar a formação tem 68, tem idade para se reformar. Quase. Acabei a formação, fui ordenado, já levo 73, já tenho 73, e cá estou, enquanto Nosso Senhor quiser. E tenho aproveitado e conseguido, com a ajuda de Deus e de todos, fazer alguma diferença nos sítios onde estou. Sim, isso é muito importante. É visível que Deus tem um papel principal nas vossas vidas. Qual a importância de Deus na vossa vida? Eu acho que é total. Eu também, na caminhada que fiz com o curso de enfermagem e depois a trabalhar, especialmente trabalho no hospital, mas não só, também depois na materno-infantil, tive a noção do amor que eu sentia pelos meus doentes e depois pelas mães e as crianças. E eu lembro-me quando começámos namoro, o Vasco dizer, mas se gostas tanto dos teus doentes,
o que é que sobra para mim? E eu disse-lhe uma coisa que eu aprendi: quanto mais se ama, mais amor se tem para dar. É verdade. É uma coisa que eu tenho experimentado na vida. De facto, quanto mais amor damos, quanto mais amamos as pessoas, mais de facto nasce dentro de nós para dar. E isso é Deus, é Deus a trabalhar em nós. Eu acho que Ele tem estado sempre a guardar-nos. Sinto muito essa ajuda, por vezes sentimos mais Sim, do que outras, claro, não é? claro. Às vezes há aquelas alturas mais áridas Sim. em que ele parece estar longe e lá temos que persistir, mas através da alegria dos filhos e agora dos netos, e ver que os nossos 3 filhos têm casamentos sólidos e felizes, que os netos, já os mais velhos, também estão empenhados e que são crianças, adolescentes, conscientes e preocupados com os outros. Isso dá-nos uma enorme alegria e satisfação. Para além dos irmãos, eu tenho um irmão que é padre, o padre Peter Stilwell, portanto também há esse acompanhamento próximo. E talvez por causa disso, porque os meus pais tinham sempre os padres ingleses do Corpo Santo, os irlandeses do Corpo Santo, ou os inglesinhos, a jantar em casa aos sábados. Para nós os padres eram tios. Sim. Eu lembro no Canadá, quando estivemos no Canadá, e houve uma reunião dos pais das crianças que iam fazer a primeira confissão. E por alguma razão fui eu que fui, o Vasco ficou em casa com as crianças. Eu era a única que tinha uma experiência positiva em relação à confissão, ao sacramento da reconciliação. Os outros pais tinham tudo sido experiências de inferno e pecado e condenação, e o resultado é que não se confessavam. Sim, sim. Mas depois, o que me deu imenso gozo é que pediram-nos, no dia em que os nossos filhos se confessassem pela primeira vez, que nós também, pais, também nos fôssemos confessar. E reparei que eles foram. Portanto, de facto, essa conversa tinha sido boa, e eu acho que talvez tenha contribuído um bocadinho no sentido de que tinha tido uma experiência positiva. Claro. E que era, de facto, como falar com o tio, e ter assim um bocado uma conversa. Bem, depois o percurso, isto terem-nos chamado para cá, de repente deu-me consciência que já se passaram muitos anos e que já aconteceu muita coisa. Sim. Mas há bocado falaram que eu também, em relação ao planeamento familiar natural, quando fomos para o Canadá, tínhamos 2 filhos, e o Pedro com 4 anos, a Mariana com 2, e pouco tempo depois a minha mãe escreveu uma carta, porque tinha uma cunhada que tinha tido uma série de abortos espontâneos, e a mãe pediu-me, tinha ouvido falar sobre um método de planeamento familiar natural, mas em Portugal não conseguia mais informação. E então eu falei para a Associação de Planeamento Familiar. Eles disseram: há uns grupos que ensinam planeamento familiar natural. Nós vivíamos em Toronto. Sim. E fomos lá ouvir. Sabemos que eles iam ter um encontro e fomos lá ouvir. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Conforme nós os ouvíamos, pensámos: isto é qualquer coisa para nós. Vai-nos dar a resposta que nós queremos neste momento. E eles acharam que nós tínhamos caído do céu, porque tinham-lhes pedido há pouco tempo para traduzir o material todo para português, para a comunidade portuguesa em Toronto. Que são cerca de 300.000 pessoas na grande Toronto. E, portanto, fiquei, depois, ajudei, fiz as traduções, depois fiz o curso lá, fiquei a colaborar com eles, era um trabalho voluntário, e quando voltei para Portugal, às vezes pediam para, sabiam disso, pediam para falar sobre isso, mas depois foi principalmente quando fiz o curso de formação como formadora em Educação Sexual e Planeamento Familiar no MDV, que também falavam sobre o planeamento familiar natural. Aliás, eu não fui a primeira, talvez já tinham uma equipa, o Dr. Vítor Neto já tinha uma equipa, e eu, portanto, passei eu a fazer os atendimentos no MDV, e depois talvez convidavam para falar sobre isso, e fomos à Guiné. Eu fui com ele 2 vezes, e uma vez sozinha à Guiné, também dar curso de planeamento familiar natural.
E pronto, e continuo a fazer isso no MDV e agora já se espalhou. A Vanessa Machado, que eu sei Sim, sim. foi entrevistada cá há pouco tempo, veio ter comigo inicialmente e depois fui acompanhando, fui eu que fiz a supervisão do exame que ela depois fez. Portanto, é ótimo ver que, de facto, Vai tem crescendo surgido, e vai dando frutos, vai não é? crescendo, vai dando frutos. Pela calada, e é um tema complicado, se calhar não há tempo para falar sobre isso agora, mas é um tema complicado dentro da nossa sociedade, Sim, porque há sim. muita má informação. Com certeza, com certeza. Quando nós casámos, a Mariane praticamente não falava. Veja o que tem sido o nosso progresso. Sim, sim. Então, mas eu também lhe queria contar, porque aqui as vivências são diferentes. Claro. Na minha família, os tais de pai, mãe, 10 filhos, o que marcou muito foi, talvez a partir de 1953, 54, o irmos para a catequese e depois irmos à missa todos os domingos com o pai e com a mãe. Era importante, Sim. era um momento importante, que eles nos sabiam fazer viver como um momento importante. Os irmãos mais velhos já iam antes, nós começámos a ir. E em 55 aconteceu uma coisa interessantíssima que foi, os meus pais foram contactados em Cascais para poder receber em casa um sacerdote francês, jesuíta, Père Deuilly, Sim, sim. França, que tinha tido um acidente de moto, precisava de iodo, e então se podia ir depois para a praia connosco, todos os dias, para ter iodo Sim, na sim, praia. sim. Nós achámos uma coisa formidável ter um padre padre em francês casa. a ir connosco para a praia. E depois apareceu-nos um padre que era um homem grande, que usava sandálias e meias. Isso é que a gente não concordava nada. Mas, enfim, lá o levávamos para a praia todos os dias. E soubemos que, às tardes e noites, ele falava com os pais, porque em França ele trabalhava com o padre Caffarel. E então trabalhava nas equipas de Nossa Senhora. E se os meus pais sabiam, não sabiam, mas falavam francês os dois, Sim. ficaram a saber mais. Juntaram outros casais. Em 56, ele voltou, o PRDI voltou, já não queria saber do iodo para nada, mas fundou a primeira equipa de Notre Dame em Portugal, Ai, que bonito. em Cascais. Sim, Tinha sim. 9 casais. E no ano a seguir, já 58, veio o padre Caffarel, que também ficou na nossa casa, porque as equipas tinham que ter 5 ou 6 casais máximo e aquela tinha 8 ou 9 e era preciso dividir. E o meu pai, a gente lembra-se de ouvir em voz alta na sala, grandes discussões, não conseguiram dividir a equipa, não era preciso dividir a equipa e não era essencial. A equipa ficou assim, dessa equipa número 1 em Portugal, agora já só há uma viúva, mas de 9 casais já só há uma viúva. Mas logo depois, porque Deus faz as coisas como faz e a gente não tem que perceber tudo, aos 43 anos, com 10 filhos, oficial da Força Aérea, engenheiro, etc., o meu pai contraiu uma leucémia, ficou com uma leucémia e morreu em 15 dias, em novembro de 59. E então, o que se gerou à roda de nós, pelos primos mais velhos, pelos tios, irmãos dele, Sim. mais velhos também. A minha mãe já só tinha um irmão nessa altura. E amigos à nossa roda para ajudar, para conduzir, para amparar, e que fizeram isso tudo. E que Sim, foram, sim, sim. de Presença. certa maneira, uma presença masculina. A minha mãe dizia sempre, eu só tenho medo de não lhes saber dar a figura de pai. Sim. Mas depois sabia também. Claro. Porque equipou-se para isso e sabia ser pai e mãe. E de facto ficou com 10 filhos, todos muito bem educados e equilibrados, embora passe as peneiras. Ela também já morreu, Sim. mas até morrer conseguiu sempre ter estes 10 filhos unidos, muito importante. Sim. E sempre a caminhar no sentido... Portanto, a primeira experiência de Deus, para mim, vem daqui. E vem depois de aceitar que o Pai continuava presente, mas de outra maneira. E fomos, todos nós, uns de uma maneira, outros de outra, Claro. aceitámos isso. Foi uma das grandes partilhas que fiz com a Mariane, foi esta de como é que
isso se iria refletir na nossa vida, se haveria em mim pouco pai ou pai demais, mas não, as coisas são equilibradas. Sim. E com a ajuda dela ficaram sempre equilibradas. Nós tivemos depois 2 filhos, nós casamos em 72, fomos viver para Azeitão, porque eu trabalhava em Sim, Azeitão. mas entretanto o terceiro nasceu no Canadá. No Canadá. o Filipe. Sim, mas entre este Filipe, que é o terceiro Sim. vivo, e entre esse e os outros 2, houve uma gravidez, que é um bebê que morreu. E isso também foi uma grande aprendizagem para mim, Sim. de fazer esse luto, de fazer essa, sobretudo junto da Marianne. Claro. Pensar que eu não senti nada, mas a Marianne sentiu e os 2 também sentimos. Pronto. Hoje, se tivesse sido hoje em dia, ter-lhe-íamos dado um nome. Sim. Na altura não demos. Se tivesse sido hoje em dia, dávamos. Mas pronto, na altura fizemos o que sabíamos e o que sentíamos. Exatamente. Estávamos sozinhos, longe, que era ótimo por um lado, mas difícil por outro. Nestas alturas difícil. E uma das coisas, portanto, que eu percebi e que eu acho que hoje em dia, agora, neste momento, está-se a dar mais atenção a isso, é o luto que é feito depois de um aborto espontâneo. É importante. Que era qualquer coisa que vemos testemunhos de... pronto, já passou, há de haver outros, e há de facto um luto que se tem que fazer e é um desgosto, porque aquele bebê foi real. E foi é esperado insubstituível. e é insubstituível. É insubstituível. Exatamente. E isso é muito importante, haver essa compreensão no sentido da parte da sociedade, de não Sim. ter, pronto, para não sei o quê, há de aparecer outro. E não é bem assim. Claro. É completamente diferente uma criança que nasce 2 dias depois de nascer. Sim. Há a empatia que as pessoas têm no sentido de um bebê que morreu com 3 meses de gravidez, mas Claro. também há um grande luto para Sim, fazer. sim, e tem que ser feito. Claro. E tem que ser feito. Mas tivemos imensas alegrias no Canadá e uma das coisas que maior vantagem para a vida Sim. nos deu foi justamente estarmos lá sozinhos, não haver irmãos, nem mãe, nem sogra, para poder ajudar quando a gente não precisaria, ou quando precisasse, também não havia. Sim. Íamos lá visitar 10, 15 dias, depois vinham-se embora 2 ou 3 vezes, isso aconteceu, mas tivemos que nos bastar a nós próprios. Sim. E dizíamos, Marianne, hoje não podemos ficar zangados porque não temos ninguém que quebre. Isso foi ótimo, porque crescemos. Sim. Amadureceram enquanto casal. E criámos grandes amizades depois com E depois criámos amigos lá. grandes amizades, quer nos de língua inglesa, Sim. porque ambos falávamos bem Claro. inglês, quer nos de língua portuguesa, com quem ainda nos continuamos a dar, já Claro. todos vieram embora, Sim. esses de língua portuguesa, mas com quem nos continuamos A dar. relacionar. E a vida profissionalmente avançou também. Com imenso. certeza. E a primeira parte do nosso programa chegou ao fim. Acredito que se deva estar a deliciar com o testemunho deste casal, que é um testemunho muito bonito. Então, não se vá embora, vamos para a segunda parte do nosso programa e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui a falar com um casal que vai dar o seu testemunho, a Marianne e o Vasco. Mary, em que momento é que tirou o curso de planeamento familiar natural e o que é que ele levou a tirar este curso? Porquê é que tirou este curso? Bem, eu falei um bocadinho há bocado que tínhamos ido, portanto, a ouvir falar e que eles que... Canadá. No Canadá, em Toronto, que eles se interessaram pelo facto de nós éramos portugueses e era Sim, preciso esse trabalho. E depois fiz o curso com eles. E então, uma das coisas que eu cheguei a casa um dia e disse ao Vasco, vou a Los Angeles. Ele disse, vais a Los Angeles, nós temos dinheiro para isso. Eu disse, não, fui convidada para ir a Los Angeles a um congresso internacional de planeamento familiar natural e portanto vou. Ai, não acredito, não vais ter para isso, não. Fui convidada. Estava grávida do Filipe, que é o nosso terceiro filho, para aí de 6 meses, portanto já se notava. E quando cheguei ao aeroporto, fazem a parte de passar a imigração ainda no Canadá, Sim. para ir para os Estados Unidos. E eu
oficial, como é que se diz, não sei, de imigração, disse: porque é que vai a Los Angeles? Eu disse: vou a um curso de planeamento familiar. Ele olhou para mim, riu-se e disse: é um bocado tarde, não é? Mas depois, quando voltei para Portugal, pontualmente pediu mais para falar aqui e ali sobre isso, mas foi depois, quando fiz o curso do MDV, que de facto fiquei mesmo a trabalhar nessa área. Mas quando ouvi falar sobre o planeamento familiar natural no Canadá, eu conhecia, através do curso de enfermagem que tinha feito e o trabalho em saúde pública, os métodos contraceptivos. Sim. Sabia que existiam métodos contas ou ginecose, mas que eu, com o conhecimento que já tinha sobre o aparelho reprodutor e a fisiologia, reconhecia que não era eficaz, não era possível ser eficaz. Aqui descobri que, de facto, um método que foi desenvolvido por 2 médicos australianos, o Dr. Billings, ele neurologista, ela pediatra, e que é baseado na fisiologia do ciclo. Quer dizer, conhecendo o ciclo feminino, é possível identificar perfeitamente a fase fértil e a fase infértil do ciclo. Uma das coisas que eu noto hoje em dia, eu além do MDV, também nos cursos de preparação para o matrimónio do COPAV, dos jesuítas, ao domingo de manhã tem ateliês. E foi pedido, quando primeiro foi pensado também os ateliês, um ateliê sobre infertilidade. Eu disse: não faz sentido falar sobre infertilidade e não falar sobre fertilidade. Portanto, fiquei com o ateliê da fertilidade. E o último foi agora em junho, e eram 4 casais, foi Zoom. Eu lembro-me que elas depois, todas elas indicavam uma ansiedade enorme em relação a quererem engravidar, iam casar, iam querer engravidar. Algumas já estavam a tomar a pílula há anos. Lembro-me de uma que tinha começado para aí aos 14 anos, tinha parado aos 20 e tal, ansiosas em relação a... e que, no fundo, não sabiam nada sobre o seu ciclo. Portanto, as escolhas que tinham feito em relação ao planeamento familiar eram escolhas feitas sem bases científicas para saber se a escolha, os efeitos secundários possíveis daquelas escolhas que estavam a fazer. E tudo isto tinha criado uma ansiedade enorme. E elas, no fim, lembro-me, depois falaram dos que estavam a orientar o curso, como era tudo online, a dizer que uma delas tinha dito que devia ser um dos temas falado do curso, todos deviam ouvir. Isso é uma coisa que me provoca ansiedade a mim, Claro. no sentido que há tantas jovens mulheres que as escolhas que depois vão fazer têm que ser delas, não é? Claro. Não se pode haver imposição, mas pelo menos que saibam como é que funciona o ciclo, para depois as escolhas serem informadas. Sim, com certeza. E não ser só simplesmente, método contraceptivo, que começam tão novas hoje em dia. E nem se conhecem, não é? Não se conhecem, não se conhecem. E há todo um trabalho a fazer nesta área, em toda do relacionamento do casal antes de casar. Hoje em dia a maior parte vivem juntos primeiro. Sim. Mas nós também, no COPAV e também nos CPMs de Sintra, nós falamos sobre a sexualidade. E, portanto, o que é o papel da sexualidade dentro da relação conjugal. E essa entrega total e o acolhimento total um do outro, mas que só pode existir verdadeiramente com compromisso. Com certeza. E esse compromisso total, de facto, para quem acredita, que acha que é importante fazer esse compromisso perante Deus, só é assumido nessa altura em que se comprometem perante Deus. E, portanto, a partir daí, eu lembro uma noiva já que eu atendi antes de casar e depois atendi também, voltou depois de casar, e ela dizer que tinha sentido, já tínhamos falado sobre isso, tinha sentido uma diferença grande na noite de núpcias, embora já tivesse havido atividade sexual, porque eu disse: mas já houve, então... E ela pensou um bocadinho e disse: porque existia compromisso. Exatamente. E é interessante, porque eu acho
que a Igreja tem ainda um grande trabalho a fazer nessa área. Nós falamos sobre a sexualidade, é qualquer coisa que eu acho que é o Espírito Santo que pôs em nós, que há muita facilidade, mas os outros formadores, outros monitores, vêm sempre ter comigo no fim e dizer nós não seremos capazes de falar sobre isto. É assim, e calhou, e entre os dois complementamos-nos muito bem a falar sobre isto. Sim. Aconteceu-nos há pouco tempo uma coisa engraçada, é um grupo muito heterogéneo, 50 casais, são 100 pessoas, e a gente disse, vejam, se querem fazer alguma pergunta por escrito, não queiram fazer, podem fazer tudo à vontade. E então veio 2 ou 3 perguntas por escrito, e uma dizia assim, como é que é fazer, ter sexo depois de velhos? E eu olhei para a Mariana e disse, não sei, nós não somos velhos. Velho é dentro da nossa cabeça. Exatamente. Enquanto conseguirmos falar com eles neste nível, não somos velhos nem novos, somos novos. Certeza. Percebe? Com certeza. E isso é o que eles mais procuram. É pessoas que falem com eles, estes jovens, quer tenham 24 anos, quer tenham 38, também há. Sim. Mas que falem ao mesmo nível a que eles estão e sem tabus. dogmas, sem tabus. Sim, e o título que eu dou ao ateliê é a beleza da fertilidade. E também diria eu mesmo sobre a beleza da sexualidade, vivida como Deus a programou dentro de nós, dessa entrega, mas, portanto, não é qualquer coisa que existe só da cintura para baixo. Falando assim, é mais do que isso. Que umas pessoas pensam, não, envolve-nos como um todo. E isso e depois saber que homem e mulher são diferentes e, portanto, também a maneira de reagir e os tempos, etc., são diferentes. E, portanto, o diálogo tem que haver, o conhecimento um do outro. E o respeito. Pois. Claro, e o respeito, obviamente. Importantíssimo. E, de facto, a maioria de nós, eu falo por nós portugueses, homens, não somos educados dessa maneira. Para nós é tudo, para nós homens, é um botão. On, off. Está, não está, liga, desliga. E se está ligado é andar. E a mulher não é assim. É uma lareira. Exatamente. A gente tem que aprender imenso. E o divertido é o aprender. É isso que faz, como há bocadinho eu lhe dizia, estamos casados há 49 anos e meio e tem sido sempre feliz este casamento, porque aprendemos todos os dias, um com o outro, um bocadinho mais. E há discussões de vez em quando, isso também não é. Claro. Não é assim. Mas isso faz parte de facilidade. Claro, é isso, exatamente, que a Igreja, os vários polos da Igreja com quem contactamos, Pastoral da Família, equipas de Nossa Senhora, CPBs, que é a preparação de batismo, vão buscar em nós, procuram estas características exatamente. É ótimo a gente ter, e temos que preparar outros, porque um dia já cá não estamos, e tem que ficar alguém que faça esse trabalho. Hoje vocês acompanham casais nos CPMs, também nas equipas Nossa Senhora. Quais são os maiores desafios que vocês hoje veem nos atuais casais que se preparam para o matrimónio? Eu acho, muitas vezes perguntamos, quando nos dividimos em pequenos grupos, porque é que vocês decidiram casar pela Igreja? A maior parte já vivem juntos. E, em geral, eu lembro-me um casal, em especial, que disseram, porque nós achamos que é importante mais para ser só assinar um papel no registro. Portanto, há aquele entrega, compromisso. Sentido de... Os humanos fazem isso, entrega, compromisso, etc., numa atitude especial. Não é beber um copo de água e dizer, sim, compromisso, com certeza. Não. É marcado, é num dia tal, às tantas horas. Mas não é só no casamento. Se for nas Forças Armadas, é a mesma coisa, percebe? Claro. Na nossa vida de casa, do dia a dia, os aniversários, é marcado, faz-se uma festa, traz-se um bolo, só para... Agora tem 5 anos, percebe? 25, se forem. Tudo isto estas ocasiões, para nós humanos,
têm que ser marcadas. E vividas em sociedade. Claro. E o Mas, casamento é assim também. E agora também estava a pensar, muitos dos casais noivos que vêm aos CPMs, portanto no Copavo como em Sintra, vêm achar que vai ser uma chachada, vai ser uma chatice, mas isto agora não nos casam, não podemos casar. E o casamento é um bocadinho procurado porque é bonita a igreja e porque é a festa a seguir. E o que tanto a equipa num sítio como no outro, somos pessoas muito alegres, há muita alegria e nos vêm a rir. Nota-se. Mas na equipa toda, não é só nós É a dois. equipa toda, não somos só nós os dois, a equipa toda. Sim. E eles, muitas vezes nas avaliações, depois dizem, nós vinhamos à espera de uma seca e afinal foi ótimo. Veem que são pessoas casadas, quer dizer, nós somos os que somos casados há mais tempo, os mais novos são casados para aí há 5 anos ou qualquer coisa assim, estão a ter os seus filhos, nós já temos os netos. Mas há uma cumplicidade entre todos e nessas várias etapas de vida de casado vem a mesma alegria e a mesma sintonia entre o casal que está a dar a palestra, estão-se a meter um com o outro e estão a rir os dois e a lembrar. E isso acho que é muito importante. Eles veem que há ali qualquer coisa de diferente, e que se calhar gostavam também de ter. Sim, não é? claro. Não são sermões. Os próprios casais, monitores, sabem aliviar os momentos. No outro dia, numa destas palestras, estava um casal a falar, estava ela a falar e de repente, sem nenhum de nós esperar, nem nós, nem os casais que estavam a receber, ela diz, em todos os casais, há um que tem toda a razão e o outro que é o marido. E ficámos todos apanhados. E fez rir. E é ótimo, porque abranda as tensões. Sim. Isto é bom. Isto é a CPM. Mas depois, repare, há aqui depois uma fusão de duas coisas importantíssimas. Desde há 4 anos, 5 quase, fui ordenado diácono. E tenho ao meu lado a Mariane. Por isso, há várias áreas em que o diácono e a sua esposa, e o diácono e a enfermeira, o diácono e a formadora podem atuar. Exatamente, atuar e fazer um entrançado. Percebe? E isso, no sítio onde vivemos, tem feito alguma diferença. Na nossa igreja doméstica, vamos sempre à missa, enfim, a não ser que aconteça alguma coisa, sempre à missa juntos ou no mesmo sítio, já não vamos juntos. Eu no altar, eu não... Pois, Agora vou para o Isso altar. gostou muito. Gostou muito. Mas é assim. Claro. E interagimos com a comunidade toda. Não sonham o que aquela gente toda passou a conviver uns com os outros também por causa deste tecido que se foi fazendo à roda, primeiro de rezarem pela minha vocação, depois pela minha ordenação, pronto, e agora somos um bocadinho do cimento que junta tudo isto. Claro. E agora no sínodo temos mais uma oportunidade de ser um motor, uma chama, uma chama no sentido de farol, dizer, aqui brilha uma luzinha, venham cá. E as pessoas vêm, então, e perguntas, a gente vai explicando, ouvindo. Este grupo das conversas sobre Deus, que é, nós vivemos no Linhó, não é? Que é Linhó ainda é aldeia, porque a estrada principal passa ao lado. Sim. E tem um convento das Irmãs Doroteias, e isto começou como o Padre Armindo, que é o prior do parco da Unidade Pastoral de Sintra, sugeriu numa altura tipo catequese de adultos e preparação, e dar o nome de Conversas sobre Deus. E o grupo Linhó sobreviveu, e são pessoas de variedíssimas preparações diferentes, escolas, estudos diferentes, que nos juntamos de 15 em 15 dias, à segunda e à quarta-feira de cada mês. E, em geral, inicialmente estávamos a trabalhar o UCAT, que seria também uma preparação para o crisma, para alguns que não tinham sido crismados. Entretanto,
Sim, Começámos com uma das encíclicas, Fratelli Tutti, depois começou a pandemia, e agora, hoje, à noite, vai ser a segunda sessão deste ano. Estamos a pensar a trabalhar o Sínodo, porque somos um grupo já formado e, portanto, trabalhar um bocadinho as questões que vão surgindo na nossa vida. E isso tem criado também, dentro do Linhó, um sentido de comunidade. Na missa, nas freiras, que é sempre ao meio-dia, mas é uma missa paroquial, criou-se, eu tenho notado ao longo destes poucos anos, em princípio, as freiras também as irmãs são muito acolhedoras, um sentido de comunidade. Eu acho que quem uma vai família, não é? sente, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta na igreja. Lembro uma vez, nos grupos de casais, no COPAV, no CPM, e nós, num grupo mais pequeno, portanto, são 5 casais e um casalão, como diz. 5 casalinhos e um casalão. E eu perguntar, e a maior parte não vão à missa, e perguntar, mas porquê? E um dos noivos disse, para mim a missa é como entrar no autocarro, eu entro, sento-me, levanto-me e saio. Pois. E infelizmente acontece, porque não há ninguém que acolhe, alguém que é novo, que aparece, que lhe dê o sentido de comunidade, de pertencer. Sim, não é? sim, sim. Depois também poucas missas explicadas. O Padre Carlos faz sempre uma missa explicada. Azevedo Mendes faz sempre uma missa explicada. E eu lembro-me de um casal, a missa explicada foi, por exemplo, no domingo, à hora do almoço, e eles, ao fim da tarde, no fim, portanto, a dizer, nós agora vamos à missa outra vez, às 7, porque agora vamos viver a missa de uma maneira completamente diferente. Porque senão é entrar para o autocarro. Entram, sentam-se e saem. Só para cumprir preceito. Pois, Nem isso, porque... Nem isso. Pois, porque para quê? Para que ir à missa sem entrar e sentar e sair? Sim. Não há ninguém que acolhe, não percebem o que está a passar, porque não houve catequese. Nisto, os diáconos podem ajudar um bocadinho, Claro. porque pertencem ao dia-a-dia da comunidade. E então, quando estão reformados, como é o meu caso, e o meu colega diácono Craveiro também está reformado, somos 3 diáconos. Sim. O terceiro está a trabalhar ainda, é procurador, parece-me. Mas nós misturamos no dia-a-dia. Tomamos café de manhã e encontramos meia dúzia, vamos à padaria à tarde e encontramos outra meia dúzia. O prior não tem tempo para fazer isso. Portanto, nós estamos a meio caminho entre o prior e a comunidade. Sim. Quer para um lado, quer para o outro. Isso é bom, porque Nosso Senhor disse-nos, eu sou o caminho. E por isso é preciso que a gente ajude outros a caminhar. É verdade. Pronto. E o Vasco faz muitos funerais e nos funerais as pessoas estão especialmente sensíveis à oportunidade fantástica de fazer catequese. Sim, fazer com catequese. certeza. Os batismos, a maior parte das pessoas não percebe nada do que se está a fazer ou porquê. E o diácono, ou o senhor padre, se quiser, tem a obrigação de explicar um bocadinho. E eu explico tudo. As pessoas não se querem ir embora no fim e depois perguntam mais isto e mais aquilo. E tudo na igreja, como é muito antiga, tudo tem uma explicação fantástica. Sim. Eu dou-lhe um exemplo. Perguntava-me uma miúda de 18 anos, num batizado de uma irmã mais nova, porquê é que a pia batismal está à porta da igreja, lá dentro, mas à porta? Eu disse, porque antes estava fora. E pô-la dentro já foi uma obra dificílima. De maneira que só aceitaram pô-la dentro ao pé da porta. Porque antes estava fora e as crianças eram batizadas ao frio e à chuva fora. Portanto, isso já é interessante. Que interessante. Nem eu sabia disso. Explica estas coisas. Pronto. É outra vez a mesma coisa. E depois, no caso particular de Sintra, temos dezenas, mas ouça, dezenas de estrangeiros que vêm casar a Sintra. Sim. De língua francesa, de língua inglesa. Eu tenho a sorte de ter treinado bem o inglês e o francês, sobretudo o inglês, claro, com a minha professora particular. E por isso é-me pedido que presida a esses casamentos. Quem se casa são os noivos,
mas pela Igreja presido eu. Sim. E posso dirigir-me a eles, dar-lhes as boas-vindas, acolhê-los na língua deles. Sim. Nunca mais se esqueça. Isso é verdade, fica para a vida. E se ficar para a vida, fica lá a semente. verdade. Foi exatamente o que o Nosso Senhor nos pediu que fizéssemos todos. E agora vamos ver a nossa rúbrica com a enfermeira Andreia. Vamos ver então como é que se senta o bebê na cadeirinha. Já temos o nosso bebê pronto para sair de casa e então vamos colocá-lo dentro da cadeirinha automóvel. E está pronto porquê? Porque eu já lhe tirei os principais casacos. Não queremos o bebê com muitos casacos, porque muitos casacos vão fazer com que o cinto de segurança fique em cima dos casacos. Eu vou apertar o cinto de segurança e vai-me conferir uma falsa segurança, considerando que o casaco vai dar a entender que aquilo é o corpo da criança. Então tiramos casacos, tiramos o máximo de roupa possível para colocarmos o corpo do bebê o mais próximo possível do corpo do bebê com o cinto de segurança. Vamos então colocar o bebê dentro da cadeira automóvel. Todas as cadeiras automóvel têm cintos internos que podem ser alargados habitualmente numa patilha ou cinzenta ou branca, mas depende de cada uma das cadeiras. E vamos alargar uma e outra patilha para podermos colocar o cinto seguramente no nosso bebê. Como podem ver, o cinto está de forma larga, está a ser colocado muito largo no bebê, mas é isso que nós queremos, é que ele seja colocado o mais largo possível, para de seguida eu apertar, eu ajustar ao corpo do meu bebê. E então vou ajustar o máximo possível. Ajustar significa que aqui, entre o corpo do bebê e o cinto de segurança interno, só deve passar um dedo, porque se porventura, vamos exemplificar, se porventura passarem 2 dedos um em cima do outro ou 3, significa que está demasiado largo, como podem ver. Então eu terei de apertar mais. E volto a conferir que está tudo bem e que o segundo dedo não consegue passar, como podem ver. E então o bebê está seguro agora, só me falta o quê? Colocar as peças todas no lugar e, portanto, vamos lá, colocar a pala, tenho o espelho retrovisor e já posso seguir viagem em segurança, que o meu bebê está seguro. Não esquecendo que pode ser colocada a cadeira automóvel com Isofix, em automóveis com Isofix, ou então, se o automóvel não tiver Isofix, podem colocar a cadeira com cinto de segurança do automóvel. E aqui eu aconselho que se informem sempre com o fabricante das vossas cadeiras e com o local onde vão comprar a cadeira, para vos ensinarem a colocar a cadeira em segurança dentro do automóvel. Espero que tenham gostado desta dica. Tenho esta e muitas mais no blog SOS Mamã, em www.sosmamã.pt, e também no Instagram e Facebook SOS Mamã PT, e podem ainda encontrar-me no Gmail, e-mail sosmamã@gmail.com, onde posso responder às vossas questões e estar cá deste lado para vos apoiar nesta fase tão bonita que é a parentalidade. Um beijinho e obrigada a todos. Obrigada, enfermeira Andreia, por partilhar connosco os seus conhecimentos, e vamos então cuidar das nossas crianças e fazer de forma correta esse assento na cadeirinha no carro. Marianne e Vasco, a vossa partilha daria para muitos e muitos programas. Infelizmente o nosso programa está mesmo a chegar ao fim, com 49 anos e meio de casados. O que dizer como mensagem final a quem está lá em casa? Temos que estar atentos aos sinais de Deus, que são simples. Ele põe-nos nos caminhos uns dos outros. A uma certa altura da minha vida, comprei uma moto. Era o meu sonho ter uma moto, andar de moto. E é claro que tive depois um acidente, não foi muito grave, mas foi um acidente, caí, parti as clavículas, tive que ir para o hospital. E pedi para me levarem para o hospital da CUF, porque eu sabia que havia lá uma enfermeira que falava inglês. E é certo, meia hora depois chegou a enfermeira que estava em casa, e os meus amigos disseram: vem ao hospital porque o Vasco está no hospital. A dormir, porque era para mim era o meio da noite, que eu tinha feito noite. E a Marianne tratou de mim, depois casámos,
E hoje em dia temos as duas coisas. Temos a nossa vida de casados e ainda uma moto para a nossa idade, com sidecar. E vamos à missa os dois de moto, desde que esteja um dia bonito como o de hoje. Ai, que bonito. Uma das coisas que eu acho muito importante, que eu falo aos noivos em especial, é lembrarmos que na nossa relação de casados, Jesus está presente. Aliás, quando nos casamos, comprometemos perante Deus e Deus faz parte, portanto somos três, não somos só terceira dois. pessoa. Eu vou-me anos a perceber que isso, de facto, na prática funciona muito bem. Tínhamos tido uma discussão, o Vasco tinha saído do quarto, tinha subido as escadas para o escritório, zangado, e eu percebi que não tinha conseguido transmitir aquilo que eu queria dizer. E pedi, lembro-me de sentar e pensar, Jesus consegue falar connosco por dentro, eu só consigo falar com os outros por fora. E, portanto, por favor, explicar ao Vasco aquilo que eu estava a querer transmitir. E daí a 5 minutos ele desceu as escadas e veio ter comigo e, de facto, tinha percebido. Eu pensei, isto é uma arma que eu não sabia. E então digo sempre aos noivos agora, vocês começam com esta vantagem, quando houver zangas e discussões, que vai haver, Sim, é normal. acontece, peçam essa ajuda, porque ele de facto sabe falar connosco. Deus é muito discreto. Sim. Não vai intervir, a não ser que lhe peçam. É verdade. Pedir Mas se e pedir, dar-se Se calhar às vezes intervém, mas de facto eu acho que gosta que a gente Lhe peça. lhe peça. É Olha, verdade. ajuda aqui porque eu estou aflita. Que isso é sinal também que dependemos dele, Claro. não Claro é? que sim. Pois, Claro que sim. pois, e que ele está ali, mas não vai interferir na nossa Liberdade. privacidade, quer Sim. dizer, não nos vai empurrar para o lado a dizer não, agora tem que ir para a direita. Há pessoas às vezes que dizem que sentem mesmo Sim, esse sim. impulso, não é? Mas em geral eu acho que ele gosta que a gente lhe peça ajuda. Com certeza. Muito obrigada pela vossa presença no nosso programa Nós aqui agradecemos e muito. muitos Sim. parabéns pelo vosso belíssimo testemunho, pelos vossos 49,5 anos de casamento. Realmente é um testemunho e isto significa que é possível fazer compromissos definitivos, então não tenhamos medo de dar esse sim e de dar esse passo na nossa vida. Sim. Até ao próximo programa, se Deus quiser, continue com a nossa programação e saiba que pode ver este programa, revê-lo no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.